Mas, por favor, não fiquem tímidos, podem ficar à vontade para fazer as suas perguntas, em português e nós fazemos a tradução. Eu tenho uma enorme satisfação agora de continuar nosso simpósio, e dar a palavra ao doutor Marek Zonica, não sei se essa pronúncia é correta, ele é professor no Reino Unido, na Universidade de Cambridge, e ele vai nos falar sobre a pressão intracraniana é mais que um número. O doutor Marek, é uma enorme satisfação tê-lo aqui. Por favor, fique à vontade para fazer sua apresentação. Muito obrigado. Obrigado pelo convite para fazer parte do simpósio Sérgio Mascarenhas. Todos nós conhecemos os seus olhos tão brilhantes, cheios de ideias. O professor Mascarenhas foi um grande amigo do nosso laboratório aqui em Cambridge. E em memória dele, eu vou falar sobre a pressão intracraniana. E eu tenho certeza de que ele vai gostar da minha pequena contribuição. Então, a pressão intracraniana é mais que um número. E isso foi demonstrado pela primeira vez há muitos anos pelo Guillaume Jane P. Em 1953 e depois pelo professor Lundberg em 1960. Eles fizeram esses registros gráficos da pressão intracraniana, mas foi através dos trabalhos de Guillaume Jane que nós vimos este gráfico aqui em cima. O professor Lundberg demonstrou que a pressão intracraniana é muito variável ao longo do tempo. Então, na verdade, é mais que um número. Determinados eventos nos mostram que a pressão normal e a pressão mais alta, mais tarde, a 50, 60 milímetros de mercúrio. Então, essas são curvas de platô da pressão intracraniana. Também aqui vemos a dinâmica da pressão intracraniana, aqui registrada por Lundberg. No alicerce da ideia da pressão intracraniana, nós temos a doutrina de Monro-Kelly, que foi formulada posteriormente por Monro-Kelly e professor Cauchy, que o volume do cérebro, o volume do líquor e o volume do sangue num crânio fechado, numa caixa craniana fechada, deve ser constante. E isso leva a consequências em termos da pressão intracraniana. Portanto, a pressão intracraniana é uma função de vários componentes que vocês veem aqui nesta equação. Então, o fluxo sanguíneo, o fluxo sanguíneo venoso e arterial, líquor e o volume cerebral. E isso leva a consequências muito importantes sobre como nós podemos controlar a pressão intracraniana. Nós temos que saber quais desses componentes devem ser alterados para elevar a pressão intracraniana. Por exemplo, se houver uma alteração do fluxo sanguíneo arterial vasoconstrição, se houver uma alteração do fluxo venoso, elevação da cabeça, trombólise, um stent venoso. E se houver um problema de circulação do líquor, a gente pode colocar uma válvula ou o EVD shunt. Nós temos que pensar sobre a válvula. E se for um problema de volume cerebral, nós podemos utilizar manitol
Um protocolo de pulmonar, cirurgia para aliviar a pressão ou descompressão. Todos esses mecanismos podem ser utilizados nestes 4 casos. Em primeiro lugar, nós temos aqui hã, o fluxo da pressão. Aqui vemos a pressão, aqui, e ela vai de 20 a 60 milímetros de mercúrio nessa curva verde, aqui embaixo ela cai, e tudo funciona. Então, há um volume basal que se eleva, e aí depois ele cai de novo. Então, o período de transição de elevação da pressão intracraniana. Hã, o Aqui temos o fluxo venoso. E este exemplo aqui, nós vemos o caso de hipertensão intracraniana. E aqui vemos a pressão. E isso funciona aqui. Aqui um outro exemplo, aqui temos um problema com a circulação do líquor. Aqui vemos a hidrocefalia com a pressão intracraniana, seguindo a lesão cerebral ou a hemorragia subaracnoide, há uma elevação. Os ventrículos não estão aumentados, mas nós vemos uma coleção de líquor no espaço subaracnoide. Então aqui, há uma hipertensão externa devida a uma falha na reabsorção do líquor. E aqui, nós vemos as alterações volumétricas no tecido cerebral. Vemos um caso de hipertensão refratária. Então, aqui no meio, em branco, nós vemos a pressão intracraniana, que produz alterações na perfusão cerebral. Então, há uma isquemia do fluxo sanguíneo aqui neste caso. Então, temos os 4 componentes. Aí pensamos sobre como nós podemos medir a pressão intracraniana. Hoje em dia, nós utilizamos essa sonda interparenquimatosa. Também temos a mensuração da pressão, inserindo um dispositivo nos ventrículos, com uma sonda ventricular. Então aqui, há um transdutor externo, que ao longo do tempo, inevitavelmente poderia ser uma fonte de infecções. Agora os transdutores interparenquimatosos são utilizados. Aqui nós vemos vários dispositivos, americano, francês, alemão, todos eles são muito populares. Uma consequência importante da pressão interparenquimatosa é a possibilidade de medição de gradientes. Aqui temos um exemplo de mensuração da pressão intracraniana nos vários hemisférios cerebrais, através da sonda hiparenquimatosa. Aqui nós vemos a calibragem e, às vezes, nós vemos muitas diferenças na pressão intracraniana e também na mensuração intraparenquimatosa, e também nós vemos aqui que ela aumentou, passou de 50 milímetros de mercúrio, e há uma grande diferença aqui entre as 2 linhas neste paciente. Aqui temos 30
Qual é a pressão? É a que corresponde à linha superior ou inferior? Então, aqui em cima, está acima de 30 milímetros de mercúrio. E aqui embaixo nós temos a pressão normal. Portanto, há um grande interesse e uma grande necessidade da mensuração não invasiva. As metodologias utilizando ultrassonografia, Doppler transcraniana, há outras metodologias utilizando um ecodoppler. Aqui, medindo este diâmetro, e isso nos dá a possibilidade de monitorarmos a pressão intracraniana, como podem ver aqui, uma pressão intracraniana estável. Em vermelho, nós vemos, através do, Doppler, e isso mostra a dinâmica da pressão intracraniana. O diâmetro, da bainha do nervo óptico também pode ser útil aqui. Aqui, ela vai ser mais ou menos 8 milímetros de mercúrio. Então, nós temos a possibilidade de medirmos a pressão intracraniana de modo invasivo. Então, aqui nós vemos uma tendência da pressão intracraniana aqui. Então, o paciente internado, logo quando cheguei em Cambridge, e aqui vemos que é 20 milímetros de mercúrio, pressão inicial, aí a pressão se estabiliza e no segundo dia após a lesão, e depois ela começa a aumentar a valores muito altos no dia 4, e o paciente morreu. Então, nós vemos um aumento gradual da pressão intracraniana, com e há uma oscilação, mas ela vai aumentando como tendência. Então, nós vemos aqui que neste período de tempo, e este outro período de tempo, nós vemos o que aconteceu aqui no dia 4, neste ponto B. Então, isso aqui nós vemos a dinâmica normal, da pressão intracraniana, parece que está tudo bem, ok, mas aqui nós podemos dizer que a dinâmica aumenta, e isso provavelmente, no futuro próximo, irá causar algum problema mais grave com esse paciente. Então, portanto, é importante falarmos mais sobre a dinâmica da pressão intracraniana. Há padrões, e são padrões que observamos. Então, no início, como tudo na ciência, a gente observa. E depois das observações, nós podemos pensar na estatística, pensarmos em regras, escrevermos, artigos e publicarmos em revistas científicas. Em primeira hipótese, a pressão intracraniana é estável. Então, aqui, a pressão está elevada e estável. Então, a pressão intracraniana elevada e estável é uma coisa muito comum após traumas encefálicos. Alterações na pressão intracraniana podem ser causadas por alterações na pressão arterial. Então, aqui é uma alteração compensatória rápida, há uma elevação da pressão arterial, produz também alterações na pressão intracraniana. Então, mudanças na pressão intracraniana mudam também o fluxo cerebral. Então, aqui nós vemos as curvas, da impressão intracraniana, um aumento na pressão intracraniana de 15 para 45 milímetros de mercúrio associadas, à perfusão cerebral, e vemos um aumento no fluxo, sanguíneo cerebral e também no fluxo jugular. Então, há um aumento, no fluxo cerebral, e isso leva a um pico, na pressão intracraniana. E, por fim, nós temos a hipertensão intracraniana refratária. Então, a pressão intracraniana fica aqui nós acompanhamos a internação do paciente, chega até 100 milímetros de mercúrio,
Aqui nós vemos a elevação também da pressão arterial, queda na perfusão. Então, curvas platô, aqui na pressão intracraniana, podem ser verificadas aqui com bastante frequência, mas não em todos os pacientes, cerca de 20% dos pacientes. E aqui nós vemos um aumento do volume sanguíneo, aumentando a pressão intracraniana, associado, à redução da perfusão cerebral. Então, há uma queda, da pressão de perfusão cerebral, e aqui nós vemos um aumento, também, do PTO2, e, aqui nós vemos as ondas da pressão intracraniana com picos e vales, que se correspondem, aqui vocês veem uns aos outros. Aqui vocês veem um outro caso em que vemos a pressão intracraniana baixa e estável, com um platô que persiste e óbito ao final. Então, nós vemos aqui a pressão intracraniana estável após uma lesão traumática, e aqui curvas de platô. Primeira, segunda, terceira tem vários picos aqui da pressão intracraniana, e todas elas passam espontaneamente. Infelizmente, a 7ª onda não se resolveu espontaneamente, o paciente foi a óbito. Então nós devemos, agir quando vemos uma elevação da pressão intracraniana num, platô que dure mais do que alguns minutos. Outras ondas de pressão intracraniana, ondas B, então aqui como vem aqui em cima, então que duram menos que 1 minuto, ou ondas que duram mais que 10 segundos, aqui nós vemos esta curva, e curvas que são sincrônicas com o batimento cardíaco, que estão relacionadas à pressão intracardíaca. Todas estas curvas aqui têm significado fisiológico importante e carregam informações acerca da homeostase cerebral. E, em primeiro lugar, as curvas B da pressão intracraniana. Vemos aqui um paciente, no qual medimos a pressão intracraniana, e notem a circulação do líquor, que ela aumenta aqui. E se olharmos o registro dos mesmos pacientes, nós veremos que as ondas de pressão intracraniana são síncronas com as alterações na hemoglobina. Então, estão relacionadas ao volume sanguíneo cerebral. Aqui nós vemos que ondas lentas e desfechos após TCE. Então, nós vemos que aqui que pacientes que morreram, pacientes com lesões moderadas, então a magnitude vai caindo à medida que a gravidade aumenta. Aqui, isso é muito importante, e há muitas informações incluídas aqui nesta curva. A frequência é importante e, mais especificamente, seria a administração do professor Marmaru e professor em 1984, o professor Edshoven e Marmaru em 1973, ele desenvolveu essa tese em que a duração deve levar em conta o volume, a pressão intracraniana no eixo vertical e a pressão de pulso, ela é exponencial. Aqui, durante a avaliação de controle da pressão intracraniana, durante a fase de infusão, nós fazemos um controle da pressão intracraniana a partir
desse sistema de resistência de fluxo de pressão, e daí medimos a relação entre a medida de amplitude, ela é linear acima de uma determinada pressão, que é conhecida como a pressão intracardíaca ótima. Isso pode ser explicado através da pressão ótima. Abaixo da pressão ótima, nós temos aqui uma curva que é a relação entre volume e pressão. Acima é exponencial. Aqui a amplitude, a pressão intracraniana aumenta a pressão. Nós recalculamos a deficiência de correlação, que é o coeficiente RAP, que é a reserva compensatória fraca. Se ele for 0, quer dizer que a reserva compensatória é boa. Se o RAP for igual a 1, quer dizer que a reserva compensatória é ruim e não boa, como no caso do RAP 0. Então, essa é uma maneira de reconhecer uma boa reserva compensatória em oposição a uma baixa reserva compensatória. Mas há um terceiro resultado, que é no momento em que alcançamos a reatividade cerebrovascular, e onde inicia-se a queda. A curva tem uma deflação para a direita, e aqui nós notamos uma queda secundária da pressão intra, com valores negativos. O RAP 0, reserva compensatória boa, RAP 1, reserva compensatória ruim, e o RAP negativo, essa é a extensão cerebrovascular em que há um desarranjo dessa reatividade cerebrovascular, e daí vamos saber que já estamos trabalhando acima da pressão intracraniana crítica. Aqui, hipertensão intracraniana refratória, nós temos aí altos valores, os pacientes vêm a óbito devido à pressão intracraniana, a amplitude ela é aumentada na pressão intracraniana até que alcancemos um determinado nível de platô que começa a cair, o RAP chega em níveis negativos. Se plotarmos a relação de amplitude e pressão de RAP, nós vemos aqui um aumento da pressão intracraniana e uma diminuição do pulso, chegando a um RAP negativo. O RAP é muito importante e útil no monitoramento da reserva do volume de pressão compensatório na lesão traumática. É uma reserva compensatória, nós sabemos que estamos trabalhando de maneira contínua na curva exponencial. Aqui nós temos os valores que vão aumentando, mesmo se a pressão intracraniana for um pouco mais alta, aqui ele chega em 0, tudo bem, porque daí a conversão é boa e não há mais qualquer problema. Autorregulação. É muito importante manter o cérebro feliz. Vejam aqui as mudanças que ocorrem aqui na pressão intracraniana, que são informações importantes sobre mudanças no perfil cerebral durante o cuidado crítico desses pacientes que sofreram qualquer tipo de lesão cerebral. E a correlação negativa entre ondas curtas, nós fazemos uma correlação da deficiência e desse índice, valores negativos mostram ou uma positividade à autorregulação e ondas lentas de pressão intracraniana, indicando que há uma baixa autorregulação cerebral. Aqui há um cruzamento dos limiares autorreguladores, que isso explica os dados, não é?
associados a um aumento do índice da atividade de pressão intracraniana. Isso nos dá a possibilidade de avaliar esse índice de pressão intracraniana, fazendo uma previsão da duração mínima desses valores. Aqui o índice de atividade associado ao resultado de uma lesão cerebral traumática. Esse índice, ele é negativo ou, se for zero, a taxa de mortalidade, ela mantém-se bem aí, abaixo de 20%, mas esse índice de atividade a taxa de mortalidade aumenta em 0,8%. O colega, professor de anestesiologia na Basileia, na Suíça, ele propôs uma correlação entre o índice de atividade da pressão intracraniana e o PPC. Ele mostrou que para baixos limites de pressão intracraniana cerebral, nós vamos ter altos níveis de CPP e o oposto também se aplica. Aqui nós temos hipercalemia, isquemia, e aqui a taxa de sobrevida é muito boa, ele chama isso de a taxa de perfusão ótima. E aqui nós temos a pressão de perfusão cerebral ótima, quando ela estiver abaixo do que se tiver valores mais altos. Aqui o autor e desenvolvedor deste software, ele diz que é possível plotar o PRX como um coeficiente de movimento, e ele encontrou esse novo formato de onda aqui, correspondendo à autorregulação mais forte. Isso pode ser feito em que comparamos a perfusão cerebral com o alvo óptimo, tratando o paciente no momento em que ele está com a melhor pressão cerebral, pressão de perfusão cerebral. É aí que funciona melhor a terapia. Márcio Arias mostrou a diferença entre os níveis de CPP e PIC. Isso está associado à taxa aumentada de mortalidade, em que o CPP é maior do que o CPP óptimo. Isso está associado a um aumento da gravidade da incapacidade. A taxa de desfecho favorável é maximizada aqui, veja, está em torno de 50 a 60. Acabamos de concluir há um ano um estudo com CPP como terapia guiada para avaliação da efetividade-alvo. Aqui temos a ilustração dos resultados e resultados ótimos. Aqui mostramos que é seguro, viável, isso tudo abre a porta ou as portas para melhores desfechos. Principais mensagens. PIC é melhor do que um número. O pulso da forma de onda ajuda a compreender a reserva compensatória. O PRX pode derivar-se de uma análise simples de ABP, da interação de ABP, do PIC, numa largura de banda baixa, há uma associação forte com o desfecho, a detecção de a pressão de perfusão cerebral ótima, ou o ABP ótimo, ou ao pique crítico, prometendo resultados preliminares não apenas na pressão subaracnoide,
ou nos recém-nascidos prematuros, mas também em outros parâmetros, como na subaracnoide. É necessário desfechos apropriados, orientados por estudos controlados, randomizados. Eu gostaria de agradecer muitíssimo aos meus colegas e colaboradores do laboratório. Dr. Marek, muito obrigado por essa apresentação tão importante, motivadora, com dados apresentados nessa sessão. Temos aqui algumas perguntas, mas eu vou resumi-las, tá? É uma pergunta que com certeza abriria para uma longa discussão, mas vamos lá. O senhor acredita que a pressão intracraniana, não é, o PIC ou a complacência, vai ser tão utilizada como a pressão arterial? Quero dizer, a importância de ter o PIC é uma informação importante para os pacientes, e se for o caso, quando o senhor acha que isso vai ocorrer? Olha, já está acontecendo conforme estamos falando aqui, tá? Porque a lesão cerebral traumática é a principal cura dos jovens, é o que afeta a grande parte dos nossos pacientes jovens da nossa sociedade, acaba produzindo grande ônus para a sociedade quando esses pacientes sofrem dessa lesão cerebral traumática. Por isso que o PIC é algo crucial em termos de sobrevida de lesões cerebrais secundárias. Eu acho que é uma modalidade de monitoramento que, obviamente, está associada à pressão. Enquanto estamos falando aqui, a perfusão cerebral precisa ser ótima. A pressão de perfusão cerebral, idealmente, deve ser ótima no momento do tratamento. Este é um grande problema. Se não pudermos realizar a medida de pressão intracraniana invasiva, o senhor acredita que a morfologia da forma de ondas, a medida da pressão intracraniana, sendo medida por uma forma não invasiva, pode ainda nos dar uma ideia sobre como o cérebro é perfundido ou não? Que tipo de comentário tem a fazer? Sim, começamos o monitoramento não invasivo já em alguns destes casos, e como sabem, eu trabalho em um hospital em que temos uma grande unidade neurológica pediátrica, e nós fazemos o monitoramento da pressão intracraniana nesses pacientes pediátricos. Agora, se não for possível monitorar um ou outro paciente, é necessário usar algo para administrar, manejar esses pacientes, que talvez não seja o PIC, e há uma série de pacientes em que o PIC foi realizado a partir de outras metodologias de cunho não invasivo. Infelizmente, o som do convidado estrangeiro está muito ruim, fizemos o melhor aqui. Vamos passar então para a próxima apresentação. Agradecemos demais, Dr. Maren, pela sua disponibilidade aqui conosco. Esperamos revê-lo muito em breve. Boa sorte nas suas pesquisas e muito obrigado também.